Nós vamos falar agora sobre o sistema nervoso, tá? O sistema nervoso é responsável pela adaptação do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições dentro do próprio corpo e elaborar respostas que vai adaptar a essas condições. A unidade básica do sistema nervoso é a célula nervosa, denominada neurônio. Ela é capaz de perceber as mínimas variações que ocorrem em torno de si, reagindo como uma alteração elétrica que percorre sua membrana. Essa alteração elétrica é o impulso nervoso. Então, o sistema nervoso, ele controla todas as ações voluntárias e involuntárias do corpo humano e, através dos seus componentes anatômicos, ele é capaz de perceber todos os estímulos aplicados à superfície do corpo, e não só na superfície do corpo, como entre as vísceras em gerais, e interpretá-los e vai desencadear uma resposta adequada àquele estímulo proposto, tá? Então eu tenho o neurônio, nós temos os dendritos, que são as ramificações do corpo celular, que tem a função de captar estímulos. Eu tenho o corpo celular, que localiza seu núcleo e a maioria das estruturas citoplasmáticas. Eu tenho os axônios, que é a estrutura especializada na transmissão dos impulsos nervosos. Eu tenho a bainha de mielina, que é a célula de Schwann, que se enrola no axônio isolante elétrico. E eu tenho os nódulos de Javier, que é a região do axônio, que não são recobertos, tá? Os neurônios, eles se comunicam através de dois fenômenos da natureza. Esses fenômenos da natureza são a parte elétrica e a parte química. Eu vou falar sobre a parte elétrica, os impulsos que não são transportados pela membrana de uma célula nervosa. É a sinapse, a região onde os neurônios vão se comunicar. Essa é a parte elétrica. A parte química são os neurotransmissores, né? Os mensageiros químicos que vão participar da comunicação interna do organismo. Então aqui eu tenho um impulso nervoso. Eu tenho uma estrutura especializada numa transmissão do impulso nervoso, que é o axônio. Esse axônio, ele leva até o impulso nervoso que vai propagar um único sentido da fibra nervosa. Os dendritos que conduzem o impulso à direção do corpo celular, e o axônio, por sua vez, conduz o impulso em direção às suas extremidades, que é para longe do corpo celular. Então aqui, eu tenho um neurônio de associação. Esse neurônio de associação ele se divide no neurônio sensorial e no neurônio motor. Esse neurônio sensorial, quando eu falo uma sensação, né, seria uma sensação de dor, uma sensação de frio, então ele também passa as informações para o músculo. Esse neurônio motor é que leva o impulso da medula até a região do músculo, tá? Esse músculo, né, aqui nós estamos vendo esse neurônio, esses dendritos localizados bem aqui na região do músculo. O que acontece? Quando o paciente ele acaba não tendo essa formação desse neurônio, essas garras desse dendrito aqui na região do músculo, o paciente ele pode apresentar até algumas doenças degenerativas, né? Que são as polineurites, né? São doenças que acometem o sistema nervoso periférico, né? Então, quando acomete doença do sistema nervoso periférico, é relacionada ao que? O paciente vai fazer uma flexão, não consegue, né? Flexão de braço, dobrar os braços, estender. Ele não tem o comando específico da medula espinhal para que venha ter aquele impulso nervoso para realizar alguma função ligada à parte do músculo, tá? E muitas vezes o paciente também, ele, né, nessas polineuropatias, o paciente ele não sente os dedos do pé, né? Ele tem formigamento, mas acaba não sentindo, principalmente o paciente, até o paciente diabético, né? Ele tem um formigamento constante no pé, muitas vezes ele não sente, ele não consegue distinguir o que é o frio, o calor do pé. Isso tem a ver através desse impulso, né? Do axônio, até mandar as informações para a fibra. Então aqui eu tenho o dendrito, o corpo celular, né? Eu tenho o corpo celular, a bainha de mielina, e eu tenho o impulso até formar novamente o dendrito em outro axônio. E com uma formação de uma da outra, né? Eu tenho até o diagrama aqui de um nervo, mostra as sinapses, as membranas pré e pós-sináptica e a ação dos neurotransmissores da comunicação. As fibras nervosas, ou as neurofibrilas, são os prolongamentos citoplasmáticos finos que vai compor a estrutura dos neurônios. No sistema nervoso, essas fibras elas exercem a função de conduzir o impulso nervoso e ocorrem de dois tipos, dendritos e axônios, né? É o que vai, na verdade, levar a função de conduzir os impulsos nervosos, ou tanto pelos dendritos ou pelos axônios. O impulso é transmitido de uma célula a outra através da sinapse, né? A sinapse é uma região de contato muito próxima entre a extremidade do axônio de um neurônio e a superfície de outras células.
Essas células podem ser tanto outros neurônios como células sensoriais, musculares ou glandulares. Então eu tenho uma comunicação de um neurônio com outro. Esse aqui do meu lado esquerdo, do meu lado direito eu tenho um neurônio, do meu lado esquerdo eu tenho outro neurônio. Então eu tenho um axônio, eu tenho os dendritos, né? Eu tenho a bainha de mielina e os pontos de sinapse que vai localizar a outro neurônio. E assim sucessivamente nós vamos ter uma comunicação de um neurônio entre outro. Quando o paciente ele venha sofrer de alcoolismo ou alguma droga ilícita, a destruição que acontece, né, inclusive até da formação da memória, tem a ver diretamente com a destruição dos neurônios, a formação da sinapse de um neurônio com outro. A célula da glia ou da neuroglia, que é o gliócito, tem a função de sustentação do neurônio e auxilia no seu funcionamento. Então eu tenho a célula aqui, eu tenho a microglias, eu tenho o capilar do astrócitos, eu tenho os neurônios e eu tenho aqui os oligodendrócitos, né, que é uma célula, né, da neuroglia. Tá? É uma célula que ela está ali ligando, né, a função de sustentar os neurônios para ter o funcionamento. Tá? Esses oligodendrócitos são responsáveis pela produção da bainha de mielina, possuem a função de isolamento elétrico para o sistema nervoso central. Sistema nervoso SNC significa Sistema Nervoso Central, tá? Essa sigla. Os astrócitos dispõem-se ao longo dos capilares sanguíneos do encéfalo, controlando a passagem de substância do sangue para a célula do sistema nervoso. E a microglia, essas células são pequenas e alongadas com prolongamento curto e irregulares. Essas aqui são as células que compõem a região dos neurônios, tá? Então eu tenho os oligodendrócitos, os astrócitos e a microglia. A classificação dos nervos. Eu tenho sensitivos ou aferentes, quando transmite impulsos nervosos dos órgãos receptores até o sistema nervoso central, que é essa sigla, tá? SNC. Eu tenho os motores ou aferentes, quando transmite impulsos nervosos do sistema nervoso central para os órgãos efetores. E eu tenho os mistos, quando possui a neurofibra ou fibras nervosas sensitivas e motoras. Aqui eu tenho o sistema nervoso, né? É dividido aqui pela parte das informações em relação aos lobos, né? Eu tenho o lobo frontal, parietal, occipital e temporal. Lobo frontal, a região da fronte da cabeça, né? Região anterior. Lobo parietal, lateral. Lobo temporal, próximo da região do ouvido, e o occipital. E cada região dessa, entre os lobos, eu tenho as áreas, né? Eu tenho primeiro, entre o lobo frontal e o lobo parietal, eu tenho uma área chamada área motora primária. Essa área motora primária, eu tenho ali a região de movimento de perna, tronco, braço, mão, face e língua, tá? Então eu tenho, entre o lobo frontal e o lobo parietal, eu tenho uma área motora primária e eu também tenho uma área sensorial. Então é a sensação junto com o músculo, percebe-se? E nessa região do lobo frontal ao lobo temporal, né, eu tenho uma área motora que é a área da fala, né, que são as funções complexas, né, são as funções intelectuais. Entre o lobo temporal e o occipital, eu tenho a parte de compreensão, formação de linguagem. E eu tenho na parte occipital a área visual primária. Essa região aqui de lobo é interessante perceber quando um paciente apresenta um acidente vascular cerebral, um AVC, dependendo da região que ele teve o AVC, ele vai ter uma dificuldade em relação a alguma dessas partes, ele vai ter alguma deficiência. Se for na região frontal, ele vai ter funções intelectuais e complexas através do quê? Do choro, ele vai ter outras sensações em relação à parte frontal. E a área da fala fica debilitada. A região da perna, tronco e braço também pode ficar alterada em relação ao lado esquerdo paralisado ou ao lado direito. E se for na parte occipital, a parte primária, esse paciente ele pode ter um problema, um exemplo, AVC, e ele não ter o controle de todo o membro superior e membro inferior. O sistema nervoso, né? O sistema nervoso ele pode ser dividido em sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, no qual a sigla é SNC, está envolvido pelo crânio, ele é constituído pelo encéfalo e a medula espinhal, ele é envolvido pelo canal vertebral. O sistema nervoso periférico é o que compõe o sistema nervoso central. Ele é constituído por estruturas nervosas, né, que seria a parte do crânio de vértebra, sendo os nervos e os gânglios e as terminações nervosas, tanto sensitivas e motores. Então, o sistema nervoso central é dividido da seguinte maneira.
sistema nervoso central, que é SNC, tá? E o sistema nervoso periférico, SNP. O sistema nervoso central ele é dividido pelo encéfalo e medula espinhal. O sistema nervoso periférico é o que compõe os nervos cranianos e os nervos raquidianos. O sistema nervoso periférico é o que compõe o sistema nervoso central. No sistema nervoso central, então ele é dividido pelo encéfalo, que é a região do nosso cérebro, a medula espinhal, que é a nossa medula. O encéfalo ele divide cérebro, cerebelo e tronco encefálico, e o sistema nervoso periférico ele é dividido em nervos e gânglios. O sistema nervoso central, então ele é constituído pelo encéfalo, pela medula espinhal, né, ou espinal. Então aqui eu tenho, ó, o desenho, o encéfalo, a medula espinhal, e tem a associação dos neurônios e os nervos, tá? Que o sistema nervoso central está com o sistema nervoso periférico, um compõe o outro. O cérebro é o centro de controle de quase todas as atividades vitais necessárias e a sobrevivência, tais como movimento, sono, fome, sede, de quase todas as emoções. Ele está encarregado ainda de receber e interpretar inúmeros sinais enviados pelo organismo e pelo exterior. O cerebelo vai ajudar a manter o equilíbrio e a postura. O bulbo está implicitando na manutenção das funções involuntárias como a respiração. E a ponte é constituída principalmente por fibras nervosas mielinizadas que ligam o córtex cerebral. É o que compõe a região do encéfalo, né? Então, o encéfalo, eu tenho toda a parte dos hemisférios cerebrais, o cerebelo na parte de baixo e o tronco encefálico, que é a medula, tá ok? Quando a gente fala da medula espinhal, que é esse tronco encefálico, né? Ele é dividido entre mesencéfalo, ponte e bulbo, tá ok? E o cerebelo, ele divide ali o cerebelo, eu tenho a parte do hipotálamo e eu tenho a parte do tálamo. O encéfalo é uma massa nervosa situada na caixa craniana que apresenta as seguintes regiões: cérebro, cerebelo, tronco encefálico, ponte e bulbo. E aí eu tenho a divisão, ó, a ponte, eu tenho a região da medula, eu tenho a região do cerebelo, e eu tenho a região ali que compõe o corpo caloso e o telencéfalo, que seria as regiões do próprio encéfalo, que é o cérebro. A medula espinhal, né, ou espinal, né, ela é o filamento nervoso que vai percorrer o interior do canal raquidiano da coluna vertebral, exerce as funções do centro nervoso e conduz todo o impulso nervoso. Os hemisférios cerebrais, né? Então eu tenho aqui o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, a medula espinhal, cerebelo, hipotálamo e tálamo. O encéfalo, novamente, os hemisférios cerebrais são as superfícies aumentadas em mamíferos, sede de memória e dos nervos sensitivos e motores. O tálamo é o impulso nervoso, que é o córtex cerebral, que gera as alterações no comportamento emocional. O hipotálamo ele vai regular a neuroendócrina, controlar a temperatura do corpo, regula o apetite, a osmolaridade e o sono e a emoção do comportamento sexual. O cerebelo é o equilíbrio, tônus muscular, movimentos rítmicos e aprendizado. Isso é o sistema nervoso central. O encéfalo, mesencéfalo, reflexos visuais, centro da visão. A ponte, que é o cruzamento das fibras nervosas, e o bulbo, que é a respiração, frequência cardíaca, pressão arterial, vômito, deglutição e espirro. A medula espinal, ela é via ascendente periférica do sistema nervoso central e via descendente do sistema nervoso periférico aos reflexos. Ascendente é quando as informações vão para o cerebelo e descendente é quando desce para ter alguma formação relacionada a algum músculo ou algum movimento, tanto sensitivo como motor. A substância branca e cinzenta, né, em relação ao cérebro. Então aqui eu tenho o encéfalo, eu tenho a medula espinhal, a parte de dentro, né, eu tenho uma substância que é a substância branca e dentro dessa substância branca na lateral eu tenho a substância cinzenta. As estruturas protetoras, né, em relação à parte dos gânglios e dos nervos, né, então seria aqui uma vértebra. Então, entre uma medula espinhal, o que passa nessa medula espinhal são as vértebras. Então aqui, ó, eu tenho as vértebras, estrutura protetoras, e ali na região do cérebro eu tenho aqui uma camada que é a dura mater, que vai revestir também essa parte ali das meninges, né? Então o encéfalo e a medula espinhal, eles são envolvidos e protegidos por lâminas, né? Essas lâminas são, aqui eu tenho até na função aqui do lado direito, nas estruturas protetoras, né? Que são membranas de tecido conjuntivo chamado em conjunto meninges. Essas lâminas são de fora para dentro, eu tenho a dura mater, eu tenho o aracnoide e tenho a pia mater. A dura mater é a mais espessa dela, a pia mater é a mais fina, esta é a última, está intimamente aplicada ao encéfalo e à medula espinal.
Entre essas duas, né, a aracnoide, da qual fazem parte as fibras, né, elas são delicadas e vão ter a pia mater. Ela constitui uma rede semelhante a uma teia de uma aranha. Percebe-se até aqui pela estrutura protetora do lado direito de uma vértebra, né? A aracnoide é separada da dura mater pelo espaço capilar denominado espaço subdural e da pia mater pelo espaço subaracnoide, onde circula o líquido cerebral, que é o líquor, né? Na qual até faz um exame ali da meningite, né? E as estruturas protetoras, ali eu tenho o fluxo do líquido, né? Cefalorraquidiano, por onde ele passa, né? E ele vai até a região da medula, o sistema nervoso central. E esse líquido, o paciente, quando tem algum problema para verificar meninges, né? Tanto a viral e a bactericida, o paciente faz um exame ali do líquor naquela região, devido a esse líquido, ele é do sistema nervoso central. E onde que é feito o exame, né? Ó, o líquido cefalorraquidiano, ele é coletado ali. E aí retira com a agulha, né? Vai retirar ali o líquido para verificar em relação se o paciente apresenta uma meningite. Então, nessa parte da classificação do sistema nervoso, eu falei do central, agora eu vou para o periférico. O sistema nervoso periférico ele é voluntário, autônomo, ele é simpático e parasimpático. O voluntário é formado por nervos que levam as informações do encéfalo para os músculos esqueléticos e dos órgãos do sentido para o encéfalo. O autônomo ele vai comandar as funções involuntárias do organismo, como o batimento cardíaco, o ritmo respiratório, a digestão e a excreção. É constituído por dois sistemas que atuam de maneiras opostas. Simpática, responsável pelas reações de situações estressantes, e parasimpática, responsável por uma função que faz o corpo voltar ao normal após uma situação de estresse enfrentada. Então, assim, um exemplo. Ou o rapaz ou a moça uma moça vê um rapaz bonito, ela fica simpática, né? Quando ela vê um rapaz que não agrada, ela fica parasimpática. É a mesma coisa do homem. O homem vai ver uma moça bonita, nossa, ele fica simpático. Quando ele vê uma moça que não agrada, ele fica parasimpático. Só um exemplo em relação que o simpático e o parasimpático é assim. Primeiro eu passo as informações, eu olho, né? Na hora que eu olho, as informações vão até o meu cérebro e essas informações elas voltam de uma nova maneira que meu cérebro interpretou para o meu corpo. Então aqui eu tenho a divisão simpática e parasimpática. No parasimpático ele vai contrair a pupila, vai estimular o fluxo salivar e lacrimal, contrai os brônquios, retarda os batimentos cardíacos, estimula a liberação da bile, estimula o peristaltismo e a secreção, estimula o peristaltismo do intestino delgado e grosso e contrai a bexiga. O simpático, ele vai dilatar a pupila, ele inibe o fluxo salivar, ele dilata os brônquios, ele acelera os batimentos cardíacos, ele estimula a conversão do glicogênio e da glicose, ele inibe o peristaltismo e a secreção, estimula a secreção da adrenalina, ele inibe o peristaltismo e inibe também a contração da bexiga. Essa é uma representação esquemática do nosso parasimpático. O sistema nervoso periférico, né, os nervos estabelecem a comunicação dos centros nervosos com os órgãos sensoriais, os receptores ou efetores, representados por músculos ou glândulas. Os nervos podem ser classificados em 3 grupos: sensitivos, motores e mistos. Os nervos que se ligam ao encéfalo são chamados de nervos cranianos e os que se ligam à medula espinal recebem o nome de nervos espinhais. O sistema nervoso periférico, né, então eu tenho aqui, esse aqui é um nervo, né? Então o nervo ele tem os gânglios nervosos, ele é formado pela bainha de mielina e pelo axônio. Os nervos cranianos, né? Nós temos, faz parte do encéfalo, tem 10 pares, né? Vamos falar aqui 12 pares em répteis, aves e mamíferos, e nós incluímos diretamente com 12 pares cranianos também. Eles vão se relacionar com os órgãos do sentido, os músculos da cabeça, pescoço e as vísceras, tá? Então, a gente vai falar de um peixe, ele possui 10 pares de nervos, tá? Nós possuímos 12 pares. Então, os nervos que nós possuímos, esses 12 pares de nervos são o olfativo, o óptico, primeiro par, olfativo. O segundo, óptico. Terceiro, oculomotor. 4, troclear. 5, trigêmeo. 6, abducente. 7, facial. 8, vestíbulo coclear. 9, glossofaríngeo. 10, vago. 11, espinhal acessório. E o 12, hipoglosso.
os nervos cranianos, de acordo com cada um, o que ele faz aqui em relação ao nosso corpo, né? Cada nervo. Então, se eu falo do nervo óptico, ele está ligado diretamente à visão, né? Eu tenho o nervo olfatório, está ligado com o olfato, o nervo troclear está ligado com a dilatação da pupila, o nervo ocular, o nervo motor ocular, ele é o nervo troclear, ele está relacionado com a dilatação da pupila, e o nervo abdacente quando abre a pupila, o nervo ocular, as informações do cérebro. Eu tenho o trigêmeo, que ele passa na região aqui, ó, do meu lado esquerdo, né? Que ele pega 3 ramos, né? Ele passa pela região frontal, próximo da nossa orelha e próximo da região labial. Eu tenho o nervo vago, que é o peristaltismo, em relação ao estômago e ao intestino, né? No qual, quando nós vamos nos alimentar, mastigar, toda a função em relação ao estômago até chegar um alimento até o intestino, é pelo nervo vago. Eu tenho o nervo glossofaríngeo, né, que é o nervo que está relacionado ali na região da nossa faringe. Eu tenho o nervo hipoglosso também, que está relacionado na região da face. Eu tenho o nervo espinhal acessório, que é na região posterior. E tenho o nervo troclear, que está vestibular, que é na região do ouvido. E esse nervo também está relacionado ali com a região da nossa garganta, né, na região ali do timo, da tireoide. Os tipos de nervos e gânglios, eu tenho sensitivos, motores e mistos. Medula espinhal, ali eu tenho o interneurônio, eu vou ter a sinapse, o corpo celular do neurônio do motor, e o gânglio sensitivo, que é a raiz dorsal. É dessa maneira que forma ali a região da medula espinhal, né? Então a medula espinhal é um ramo que são chamados de nervos raquidianos. Esses nervos saem da coluna vertebral através de espaço entre as vértebras. Como a medula espinhal é menor que a coluna vertebral, os nervos saem em níveis mais abaixo do que os locais onde tem origem. Esses nervos, né, da medula espinhal, quando eu falei sobre a parte, né, da cervical, torácica e lombar, quando o paciente apresenta espondilolistese, hérnia de disco, aí nós caracterizamos, né, da seguinte maneira. Ele é segmentado, está organizado em 31 pares de nervos, né, espinhais, nomeados de acordo com a localização. Exemplo, na região da cervical eu tenho da C1 a C8. Então eu tenho 8 pares de nervo cervical, que está ali próximo da região da cervical. Eu tenho 12 pares de nervos na região torácica e 5 pares de nervos na região da lombar e 5 pares de nervos sacrais, e eu tenho um coxígeno. Quando eu falo desses nervos lombares, o paciente fala, eu tenho pinçamento, eu tenho dor de nervo ciático. É pela medula espinhal. Esse é um sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é pinçado por enfraquecimento do músculo, onde o paciente tem parestesia do músculo da região da lombar até a região dos pés. Se o paciente não alonga, não faz um fortalecimento, a tendência é ter uma hérnia de disco. Então aqui é a ligação, né, do canal central, a raiz sensitiva, a raiz motora, o nervo raquidiano, a substância branca e a substância cinzenta. Quando o paciente ele apresenta em relação a algum problema de hérnia de disco, ou ele pode ser tratado diretamente pelo ortopedista, que vai verificar a parte ortopédica, ou o neuro, que vai verificar essa parte sensitiva, tá? A parte da medula espinal, então, são 31 pares relacionados com os músculos esqueléticos, os músculos lisos e as glândulas endócrinas. Então, eu tenho a medula espinhal, plexo cervical, plexo braquial, nervos intercostais, plexo lombar e sacral. O gânglio. Os gânglios são pequenas dilatações observadas em alguns nervos, localizam perto da medula espinal, outros ficam mais próximos, até dentro de certos órgãos do corpo. Olha só, o arco reflexo. A situação que o corpo reage ao estímulo sem que tenha consciência do que está acontecendo. É a parte simpática que manda a informação e vem para a parte parasimpática. Só depois de alguns segundos é que se percebe o que ocorreu. Então ali, ó, tem a substância cinzenta, né? Tem a meninge ali, a dura mater, que é a camada, né, que reveste toda a parte ali da substância cinzenta. Eu tenho a medula espinhal. Então, primeiro de tudo, eu tenho o neurônio sensorial, que é o azul, certo? O segundo é o neurônio motor e depois o interneurônio. Então, ó, eu recebi uma batida na articulação do meu joelho. Essa informação ela passa diretamente, ó, pela substância cinzenta, tem a conexão aqui com a medula e depois volta na região do meu joelho, na qual eu vou sentir dor através do meu neurônio motor. Primeiro passa a sensação que vai lá para o meu cérebro, depois dessa sensação volta, aí eu vou sentir dor. Entendeu? Então, primeiro eu tenho o neurônio sensorial, depois o neurônio motor. Então, aqui, o exemplo, os arcos reflexos. Eu tenho a pele, né?
que essa pele eu tenho um neurônio sensitivo, tá? Que é interligado na região da pele. Esse neurônio sensitivo ele tem os dendritos, ele vai se associar a outro neurônio através dos axônios, né? Eu tenho, dentro dessa medula espinhal, eu tenho todas essas formações aqui de neurônios, né? Eu tenho os dendritos, tenho o neurônio motor, e esse neurônio motor, ele faz a conexão diretamente com as minhas fibras musculares para que eu venha ter algum movimento de flexão e extensão, qualquer movimento do corpo. Os atos reflexos, novamente, para vocês terem uma noção do neurônio sensitivo, manda a informação para o neurônio de associação. Esse neurônio de associação ele passa diretamente para o meu neurônio motor. A divisão funcional do sistema nervoso periférico ele acontece por somático, né, que seria os músculos esqueléticos, que é uma resposta voluntária, e eu tenho o autônomo, que é o sistema nervoso periférico, né, que seria músculo liso, cardíaco, sistema endócrino e resposta involuntária. Então, o sistema nervoso periférico ele é dividido em somático e ainda em autônomo. O simpático, quando eu falo sistema nervoso simpático autônomo, ele é simpático, ele estimula as ações que vai mobilizar energia em situações de estresse. E o parasimpático é quando vai estimular principalmente as atividades relaxantes. Então, o autônomo ele é tanto simpático como parasimpático. Novamente, né, conforme eu coloquei, sobre o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, quais são as ligações? O distúrbio do sistema nervoso, né, eu coloquei aqui um acidente vascular cerebral, ele pode ser causado tanto pela obstrução de uma artéria que leva à isquemia de uma área do cérebro, conforme eu falei um pouco mais à frente nos slides, ou por uma ruptura arterial seguida de um derrame, os neurônios alimentados pela artéria atingida ficam sem oxigenação e morrem, porque não tem uma sinapse de um neurônio com o outro, e aí acaba morrendo. O AVC ele pode ser isquêmico ou hemorrágico. Isquêmico é quando acontece uma isquemia ali em determinada parte do cérebro. E hemorrágico quando essa artéria, né, ela estoura e aí acontece o que? O sangue, derrama o sangue. Né? Então aí fica sem oxigenação e o paciente pode vir a óbito. Estabelece-se uma lesão neurológica irreversível. Muitos passam a representar problemas motores e de fala. O AVC tem que ficar muito atento aos sintomas, né? O paciente tem perda de visão, tem problema de fala, tem fraqueza facial, fraqueza nos braços, fraqueza nas pernas. O paciente que pode vir a apresentar algumas doenças dessas são os idosos, portadores de colesterol alto, hipertensos, fumantes, diabéticos e cardiopatas. O AVC ele ocorre quando há um interrompimento e rompimento de vaso que leva o sangue ao cérebro. Aqui eu tenho a epilepsia, que não é uma doença, e sim um sintoma que pode ocorrer em diferentes formas clínicas. A epilepsia aparece na maioria dos casos antes dos 18 anos de idade, pode até causar diversas anomalias congênitas, doença degenerativa do sistema nervoso, afecções, lesões decorrentes do traumatismo craniano, tumores, entre outros. E aqui eu estou até explicando em relação quando o paciente apresentar uma epilepsia, o que poder fazer, né, para ajudar esse paciente. Eu tenho as doenças de Parkinson, que manifesta-se geralmente a partir dos 60 anos de idade, é causada por alterações dos neurônios, que vai constituir a substância negra do corpo estriado. Dois importantes centros motores do cérebro. A pessoa afetada passa a apresentar movimentos lentos e rigidez corporal, tremor incontrolável, além de acentuada redução na quantidade de dopamina, substância neurotransmissora fabricada pelos neurônios do corpo estriado. Então, os pacientes apresentam uma inclinação de tronco para frente, rigidez de tremor de cabeça, redução de oscilação de braço, rigidez de tremor e perna, marcha embaralhada com passos curtos e movimento de contar dinheiro com as doença de Huntington, que se manifesta por volta dos 40 anos de idade. A pessoa perde progressivamente a coordenação e os movimentos voluntários, a capacidade intelectual e a memória. É causada pela morte dos neurônios, corpo estriado, e pode ser hereditária, causada por uma mutação genética. O Alzheimer, que é a perda da memória, dificuldade para realizar atividades simples, mudanças de humor, comportamento agressivo. Muitos acham que esses sintomas são coisas de velho, mas ele pode ter sinais do mal Alzheimer, doença que ataca o cérebro e não tem cura, né, também. As doenças infecciosas do sistema nervoso, como vírus, bactéria, protozoários, vermes, e parasitas, né, pode causar problemas do sistema nervoso, causando uma doença de gravidade que depende do tipo de agente infeccioso, no estado físico, de idade da pessoa afetada. Pode atingir diversos tipos de vírus, do sistema nervoso central, as causas meningites, virais. Se o encéfalo for afetado, fala de encefalites. Se a medula espinal for afetada, fala de poliomielite. E as infecções bacterianas também podem causar meningite. Aqui são as meningites, né?
os problemas que o paciente pode ter: dor de cabeça interna, alteração do estado mental, sensibilidade, rigidez do pescoço, febre, náusea e manchas pelo corpo. A poliomielite também pode apresentar algumas. Aí aqui a encefalites também, né? E em relação até a algumas substâncias, né? O que pode causar de problema. Por exemplo, a cocaína, dano do sistema nervoso central, hemorragia, convulsão, ataque cardíaco, insuficiência respiratória. Os estimulantes podem causar problemas de dano do sistema nervoso central, dilatação de pupila, anorexia, elevação de pressão e flebite. A maconha, dano do sistema nervoso central, alteração de humor e perda de orientação. Os alucinógenos, dano do sistema nervoso central, a megamania, alucinações e anormalidades cromossômicas. Hoje em dia, a maconha ela está sendo utilizada para essas doenças neurológicas, mas assim, tem a cannabis, né, a cannabidiol, uma substância que é utilizada da maconha para controlar alguns sistemas sintomas de Parkinson, entre outros sintomas relacionados às doenças neurológicas, né, como enxaqueca em geral, é utilizado a cannabis cadiol aí, né, que os neurologistas estão utilizando numa menor frequência para os pacientes, né? Não é todo, quando a gente fala da maconha, é uma substância da maconha, da cannabis, que pode ajudar esses pacientes a ter uma melhora.